temos uma solicitação da organização Free Mind para encerrarmos às 5h15, vocês lembram? Com isso, a finalização da nossa mesa redonda sobre o trabalho ficou comprometida. E ontem, brilhantemente, o Ronaldo e o Edson nos assessoraram e fizeram aquela explanação, e nós percebemos que ficaram assim muitas angústias e muitas questões ainda que não foram respondidas as intervenções dos assessores da Assembleia, e também outras questões que surgiram. E aí nós pensamos, por que não fazemos isso na abertura da tarde? Vocês não acham bem? Vocês concordam? Que bom. Pensamos que com o Edson e o Ronaldo deram aquela participação, contribuíram, pensamos no nome para fazer parte então dessa mesa redonda conosco à tarde. Pensamos numa figura que está nessa jornada com a gente há muitos anos, é um amigo querido e tenho certeza também tem um pouquinho da admiração e do carinho de todos vocês. Ele hoje é gestor-geral da Comunidade Terapêutica Santa Carlota, né? É uma referência no Brasil também, né? E esteve na FEBRAT, à frente da FEBRAT, é um filho direto do padre, né? Do padre Haroldo, enfim, Maurício Wander. Bem, Maurício. Rapidamente, vamos dar uma olhada aqui nas exposições sobre a questão do trabalho. É uma questão muito importante para a comunidade terapêutica. O Instituto Padre Haroldo se chamava Associação Promocional, Oração e Trabalho. Quando eu comecei a comunidade terapêutica, diziam, olha, o método era oração, trabalho e disciplina. Então, historicamente, o trabalho ele é uma ferramenta importantíssima dentro desse processo e às vezes até muito mal compreendida. E durante os anos até fui conhecer a comunidade terapêutica e eu perguntei, vocês têm aqui uma oficina de chapeamento e pintura? Porque eu vi 2, 3 internos chapeando uma caminhonete, pintando. Eu disse, não, essa caminhonete é do diretor da comunidade. Todo mundo, os outros internos participando do programa, e 2 ou 3, mas a gente já chamou eles para a equipe. Mas como assim? Vocês chamaram para a equipe alguém que tem 13 meses de comunidade, o programa acontecendo lá, e eles estão fazendo chapeamento e pintura, utilizando resina de fibra de vidro. Está todo mundo muito louco lá embaixo. Está todo mundo assim. Inclusive depois à noite, 2 internos invadiram o galpão para cheirar resina, né? Então o trabalho também foi entendido com isso, né? Interno lavando roupa para monitor, pintando casas de diretor. Um foi assassinado vendendo rapadura na sinaleira. Então o entendimento e a compreensão disso precisa ser clara para nós. Então não vamos ficar com dúvida, ok? A proposta de retomar isso, depois da nossa explanação ontem, o ter sido cortado, é porque um tema que nós elencamos aqui e acreditamos ser muito importante. E o que diz o marco regulatório? Nós já vimos ontem, né? Atividades de promoção de autocuidado e de sociabilidade, prática de atos de vida, sem caráter punitivo, mas sim terapêutico. Trabalho sem caráter punitivo. No meu tempo, a ameaça é o seguinte:
ou você fecha a sua boca, ou então você vai pegar. E se o diretor, o monitor, o coordenador tinha implicância com você, me colocava no pior serviço. Até porque o tratamento de dependência química se entendeu no início como um castigo, né? E o trabalho como uma ferramenta para tortura. O cara está lá, cheguei lá numa outra no quadro, 12 finais de semana trabalhando. Isso é terapêutico. Está bom para campo de concentração. Não? Atividades de capacitação de promoção da aprendizagem. Não, trabalho e aprendizagem estão ligados, né? Foco na inserção, na reinserção social, formação profissional, capacitação, desenvolvidas em ambiente ético e protegido, sem expor o acolhido a situação de constrangimento ou de vulnerabilidade, como ações em vias públicas de vendas de produtos ou de arrecadação de recursos. Eu cheguei na comunidade e não sabia nem o nome direito. Aí os caras, para me ralar, me botaram para cuidar das vacas. E me viram batendo papo com a vaca, como se a vaca fosse um cachorro. Aí um dia estava todo mundo na comunidade lá, e passo eu arrastado pela vaca, assim, tem que dar uma volta num pinheiro para trancar a vaca tranca, quase quebra o pescoço. Aí o monitor disse para o coordenador: não, ele disse, não tem a menor condição. Então a escolha do trabalho, né, como uma coisa que tem a ver também com a singularidade do indivíduo. Não é que você bota uma pessoa fraquinha, esmilinguida, intoxicada, para carregar cimento. Tem que virar massa, porque era um cara que se faz a recuperação, tanta gente de carro fumando pedra, né? Poderão, então, desenvolvidas em ambiente ético, protegido, acolhido, sem expor o acolhido a situações de constrangimento ou vulnerabilidade, como ações em vias públicas, marco regulatório, de venda de produtos ou arrecadação de recursos, poderão ser regidas pela lei do voluntariado ou pela CLT. E diz o Código de Ética da FEBRAT sobre o trabalho. Comunidade terapêutica. Compreende-se, então, realizar atividades que promovam autonomia, organização e senso de responsabilidade dos acolhidos residentes. Sujeito do CFP, Maurício, dando entrevista na Bandeirantes, falando para a repórter: vocês acreditam que eles das comunidades terapêuticas, nós, né, fazem os internos arrumar as casas, lavar os banheiros, arrumar as camas? Eles trabalham de empregados e de empregadas domésticas. Pensei eu comigo: ou ele é milionário e deve ter uma staff de governantas, ou a casa dele deve ser uma sujeira. Porque no mundo real, num país que a maioria absoluta da população tem uma média salarial de 1.200, a gente limpa o nosso banheiro, a gente arruma a nossa casa, a gente arruma o nosso quarto. Então essa é uma atividade altamente pedagógica e didática. A comunidade terapêutica é uma casa, um laboratório de vida. Agora, colocar o carro para limpar a latrina, para ele sentir o cheiro, porque isso eu escutei. Tu vai limpar os banheiros sozinho, para tu sentir o cheiro do que tu é. Participar ativamente da construção do seu plano de atendimento singular, garantindo assim o desempenho do papel de agente de seu próprio processo de recuperação. Da equipe técnica, abster-se da utilização do trabalho do acolhido e do residente, ainda que remunerado, em proveito pessoal. Não, mas separa 2, 3 residentes para limpar a casa da psicóloga esse final de semana, e assim depois eu diminuo o salário dela, faço um negócio com ela aqui, aí bota 2 ou 3 lá para carregar os andeiros na casa do assistente social. Maurício, o que dizem as denúncias da Comissão Antitortura do Ministério Público e do CFP? Nos acusam de trabalho análogo e escravo, exploração do trabalho
como forma de punição-controle. Prestem bem atenção. Atividades laborais que beneficiam unicamente a instituição, sem sentido terapêutico no plano de atendimento singular. Exposição dos acolhidos em ambientes públicos ou de risco para a venda de produtos. Utilização de mão de obra gratuita para diminuir custos de manutenção da comunidade terapêutica. Utilização dos acolhidos como membros da equipe sem contrato formal nem capacitação. Utilização da mão de obra dos acolhidos para benefício pessoal de membros da equipe e ou da diretoria. Maurício, a gente gostaria que tivesse nessas duas perguntas. Mesmo sabendo que muitos dos locais visitados pelos agentes que produzem os relatórios de denúncia não são verdadeiras CTs, quais dessas denúncias você reconhece como sendo ainda práticas das CTs de fato no Brasil? E destas, na sua opinião, qual mais grave? Segunda, em sua opinião, o que podem fazer as equipes para superar esse tipo de prática? Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito lisonjeado pelo convite que me foi feito hoje para poder participar dessa discussão. Eu gostaria de dizer que a minha intenção pessoal é contribuir com a fala do Edson e do Ronaldo, talvez mais especificamente nessa questão, não deixando de trazer um pouco a minha experiência voltada para a comunidade terapêutica. E eu quero dizer que talvez esse assunto, trabalho, ainda seja, e foi, o Egon está aqui, a Inês está aqui, provavelmente o Sérgio está aqui, o Adalberto está ali também, todos que fazem parte da Confunact e da nossa luta lá no CONAD, o Sérgio estava diretamente sentado na mesa do CONAD, e a discussão sobre trabalho foi árdua, ainda é árdua, e ainda, por exemplo, talvez eu venha trazer aqui não respostas absolutas sobre isso, mas de uma certa maneira, reflexão sobre uma conduta nossa que vai poder ajudar. Eu acho que nós vamos ter conflitos regionais ainda de interpretação do trabalho, do tanto de horas, do que é educativo, do que é sociabilidade, durante algum tempo, da mesma forma como a interpretação da vigilância sanitária, se nós somos 29 ou RDC 50, que é exclusiva para serviços de saúde, em hospitais, etc. Por exemplo, o Instituto Bairral responde a RDC 50, uma comunidade respondendo dessa maneira não dá. Então eu quero dizer que um pouquinho do que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, que tem muitas aulas sobre isso. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte: viver é um risco. Concordam comigo? Não existe garantia de que não vai acontecer nada com ninguém em algum lugar. Eu não quero fazer filosofia aqui, mas eu quero dizer que eu quero criar um paradoxo. Viver é um risco para todos. Porém, quando acontece algum acidente, alguma violação, algum trauma, alguma coisa de negligência com uma pessoa, para essa pessoa é um risco natural da vida, dentro de um serviço para a família dessa pessoa, isso não é uma coisa grave? Então nós temos que pensar, por exemplo, se for o nosso filho, nós não vamos ficar desesperados e preocupados e até com raiva se isso acontecer com alguns de nós ou com um membro da nossa família. Então nós não podemos tratar o risco, a violação, a negligência, a violência, né, a exposição, o abuso
nós não podemos tratar como uma coisa qualquer, que todo mundo está sujeito ao risco. Nós não podemos generalizar, mas nós não podemos também deixar de olhar para toda vez que acontece alguma coisa, ou preventivamente antecipar esse tipo de coisa, principalmente porque, eu já digo isso há alguns anos, a comunidade terapêutica está reivindicando um lugar como um serviço. Hoje, a maioria das comunidades que recebem financiamento dependem do financiamento. Se perderem, nós estamos perdendo o jeito de passar o chapéu de colaboradores por conta de estarmos entrando num serviço. Bom, dito isso, eu vou entrar no trabalho. Eu gosto, em aulas, quando eu vou apresentar, falar sobre o trabalho, falar o valor do trabalho na comunidade terapêutica. Existe um capítulo todo específico e muito bem definido, até pelo Jorge de Leão, do que é o trabalho na comunidade terapêutica. E ele agrega tudo o que foi falado um pouco ontem do Edson e do Ronaldo. Coisas objetivas, resultados, produtividade, entre aspas, não para a instituição em si, necessariamente ou primariamente, mas também isso não tem problema. Por outro lado, um aspecto subjetivo do trabalho, que é como terapia, como construção da consciência, como contato de socialização com as pessoas e com uma série de outras características. Então eu vejo, por exemplo, o de Leão define algumas características do trabalho na comunidade, como ele tem um valor educativo, ele tem um valor terapêutico, ele tem um valor de contribuição com a casa, porque nós somos uma família, nós somos uma comunidade, e porque nós não participamos da manutenção e dos cuidados da casa. Isso é natural em qualquer lugar. Qualquer pessoa que vai para qualquer casa ajuda o pessoal da casa em alguma coisa, até convidado. Se é um morador, se é um regime familiar, não é risco, não é pecado, ou risco abusivo, pecado, que essa pessoa faça parte de alguns conceitos e de alguns valores de manutenção da casa. Por fim, de promover um aprendizado também. A prática, muitas pessoas entram na comunidade terapêutica e aprendem um ao outro, reforçam, resgatam o valor do trabalho como uma possibilidade de garantia de emprego e renda no futuro. Então, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, porque as discussões hoje no Brasil, as discussões lá na plenária da CONAD, as discussões em mesas, elas estão muito polarizadas, ou é sim, tudo sim, ou é não, tudo não. E não dá para a gente mensurar dessa forma. Não dá para a gente dizer necessariamente que não vai acontecer ou que não deve, sem levar em consideração algumas características de como se constrói essa comunidade. Uma comunidade rural, entendeu? Ela tem características de cuidados rurais. E isso não é tirar nada, se a gente souber aproveitar o valor terapêutico disso, não é tirar nada de ninguém. Ele está morando numa fazenda, aprender algumas coisas. E outra, a equipe, aí entra uma coisa importante, a equipe observando a pessoa como ela trabalha, observando como ela interage com as pessoas, você tem condições de intervenções terapêuticas extremamente ricas, socialização, receber ordem, entendeu? Trabalhar em equipe, trabalhar sozinho, trabalhar sobre ordem, dar ordem. Então isso está muito claramente definido, que a gente deve conhecer para observar as pessoas e a partir daí, junto com ela, discutindo, usando a dissonância, a discrepância da psicologia, usando realmente a contradição, dizer para ela como ela percebe isso, ok? Então, eu não acho que nesses aspectos aqui, nenhum deles
eu vou dizer que nenhum deles talvez é menos importante do que os outros. É claro que aqui tem um certo exagero por conta da forma muito polarizada como as pessoas enxergam. Quando a gente fala em trabalho escravo, quando a gente fala em exploração, às vezes não é a intenção, às vezes, da equipe ou da instituição fazer isso. Mas há. Respondendo à primeira pergunta, na minha experiência com comunidades terapêuticas, essas características aqui, eles apontam como comunidade, fruto do trabalho na comunidade terapêutica, não são exclusivas de clínicas involuntárias que fazem um mau trabalho. Existe isso aqui em comunidades terapêuticas. De uma forma, às vezes, não intencional. Eu não quero acusar quem faz de fazer porque está escravizando a pessoa, como está escrito aqui, como está explorando exclusivamente para ganhar. Mas, de uma certa forma, não está utilizando a ferramenta do trabalho como uma ferramenta de acesso aos sonhos e à esperança dessas pessoas na comunidade como um todo e na sua reinserção social. E, na minha opinião, a mais grave, eu vou falar uma resposta meio evasiva, talvez. A mais grave é que acontece comigo. Sabe, a mais grave é aquela que acontece com aquela pessoa que está sofrendo aquilo naquele momento, que está na rua exposta à droga, antes ainda de passar, de se estabilizar com a fissura e com a questão do uso. A gente estuda a dependência química como doença, a gente sabe que a doença é uma desorganização do cérebro, uma desorganização integral, mas a gente esquece que a memória está dentro do cérebro. E a memória está desorganizada. Por exemplo, vou falar uma coisa simples: tratar o esquecimento em comunidade terapêutica, o esquecimento de apagar uma luz, de guardar um sapato, de recolher um prendedor de roupa, é tratado como se fosse um absurdo em algumas comunidades terapêuticas. Desde o primeiro dia da internação ou do acolhimento. Isso é gravíssimo. Entendeu? Na minha opinião, todas essas questões aqui são muito graves. Muito. Eu acho que uma coisa, e aí é uma questão de muito pessoal, e você, eu acho que tem dois grandes questões. Ou a pessoa faz isso, ou três grandes. É duro quando eu começo a fazer isso, começo a lembrar, porque para mim nada é irrelevante. Tudo é relevante. Qualquer coisa, se está acontecendo comigo, é o meu sofrimento. Pode ser bobeira para quem não sofre aquilo, mas para mim é grave. Então, por exemplo, um poder que os profissionais, entre aspas, que os facilitadores, os operadores de comunidades terapêuticas se incorporam, eu acho que isso é grave, e a exploração para ganho financeiro. Exploração para ganho financeiro. Pessoal, de uma pessoa. Eu acho isso grave. Agora, existem instituições que praticam o trabalho somado junto com os residentes para produzir para a instituição, para aumentar. Isso ainda vai ser discutido de uma maneira exaustiva, eu acredito, em plenárias, em estados, porque a gente conhece comunidades que têm produção de algumas questões, que utiliza o residente, mas que reverte para a instituição, para ajudar mais pessoas. Então eu vejo que a intencionalidade disso, a gente vai fazer uma coisa diferencial da outra. Então eu acho que a grave é a exploração para ganho próprio financeiro, usar a mão de obra dele para ganho próprio, e a questão de você intervir no trabalho, principalmente, como você falou, uma questão autoritária. Eu gosto de uma palavra que você não falou, no Padre Haroldo, a pode,
o nome dela, Associação Promocional Oração e Trabalho, mas na época o tripé era oração, conscientização e trabalho. Então eu gosto muito da conscientização, que tem muito com a fala do Edson ontem, com a fala do Ronaldo, que é um diálogo que a gente precisa conversar sobre essas questões. A gente precisa mostrar a importância do trabalho, o valor do trabalho na vida da pessoa. Não dá para deixar para depois, para ele trabalhar depois. Ok? Espero que tenha respondido, né? Mas voltando, todas, de alguma maneira, em alguns locais, de forma maior ou menor, elas estão hoje, infelizmente, em comunidades terapêuticas. Infelizmente. Não acho que isso é um exagero tão grande, embora aconteça mais em desserviços do que em serviços. Tem comunidades boas, excelentes, ótimas, que estão crescendo, que eventualmente, ou por uma questão ainda de enxergar o trabalho de uma forma diferente, que a saúde, que a educação, entende? Elas acabam praticando essa questão. E mais a gente, um trabalho, na minha opinião, deve continuar sendo um dos grandes diferenciais na metodologia da comunidade terapêutica. Vou agradecer o Maurício. Acho que ficou claro esse ponto da exploração, essa contradição de uma instituição que, então, retira o indivíduo de uma condição de flagelo, né? E na hora que esse indivíduo se sente reabilitado, ele acaba sendo explorado pela instituição, né? Às vezes antes, não, eu estou falando explorado durante o seu período de tratamento e depois quando volta para fazer o serviço voluntário ou como monitor, ele não tem direito a CLT. E o Dr. Bortolotti, no almoço agora há pouco, falava conosco sobre as cooperativas e qual é a importância das comunidades terapêuticas que têm produção e que dividem o lucro com os seus residentes. Parte do lucro é contabilizada para a instituição e a outra parte é dividida com os internos, para que eles se sintam valorizados também. Então foi uma experiência bem interessante que o Dr. Bortolotti trouxe assim. Como? Tá. Agora tem. Vocês iam perguntar para os dois? Não? Tem alguém que gostaria de abordar o tema do trabalho? Silêncio. Boa tarde. Me chamo Margarina Dada, sou do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Sou contadora, faço parte do corpo diretivo e sou voluntária da comunidade terapêutica Fazenda Renascer. Eu vejo assim que o nosso dependente químico é muito discriminado na sociedade, então a dificuldade de ele arrumar um trabalho lá fora após concluir o programa que lhe é proposto. Pense que a FEBRAT, junto com os demais órgãos, junto com as CTs, ANIDA, municipal, estadual e federal, como nós temos uma lei que todas as empresas, as pessoas jurídicas, eles teriam que ter no seu quadro de trabalho de empregados uma porcentagem X de vagas destinadas para as pessoas que têm necessidades especiais. Deveria se pleitear isso também, que isso seria ostensivo ao dependente químico também. Tem como pleitear incentivos fiscais junto ao governo federal, onde teria um incentivo para as empresas, para aquelas que façam um convênio nas suas cidades com as CTs, que façam um incentivo fiscal para quem destina vagas para a admissão desses dependentes que concluem seus programas e estão aptos para entrar numa empresa de trabalho.
encarecidamente para a FIBRAT, para todas as empresas que a gente trabalha em cima do profissional e todos conseguimos isso aí. Te agradeço. Próximo. Maurício, satisfação encontrar o Nego e o nosso presidente da Federação. Eu vou levantar o opinião dele, não gosto de passar a mão em cima de minhas verdades, mas constatar uma realidade que é muito característica do Sul, e vocês dois, tu e o Pablo, passaram por lá, e o Maurício, que tem experiência de muito tempo lá, sabe que ainda existe até hoje. E aí vou dizer, é comum muitas vezes nas comunidades, mesmo aquela que eu trabalhei, que eu tive por perto, que luta até hoje para acabar com isso. Por exemplo, hoje, no dia que está chovendo, é o dia ideal de molhar as alfaces. Eu mando o residente molhar a alface dia de chuva. Castigo. Não quer dizer que não, porque é verdade. Insiste e não sabe como fazer a história do trabalho construtivo. É muito mais difícil conscientizar o indivíduo do erro e orientar ele para fazer o correto. Então, dá um famoso construtivo, 15 dias de construtivo. Ou no Sul e outras comunidades, vocês sabem muito bem, dão 200 no mínimo, ou então, aquelas comunidades que têm coronéis na direção, dão um trabalho vermelho, como se fosse quartel, horário vermelho. E aí eu te digo, a dificuldade, que a gente até apela para a orientação. Não basta nós, governadores e técnicos, trabalhar junto com o nosso conselheiro, para eles mudarem essa mentalidade, enquanto nós não mudarmos a mentalidade dos nossos dirigentes, que fazem do trabalho produtivo, e aí vem lá o tio Hélio querendo dar 30% para quem produziu, como você falou. Não, mas a entidade está precisando, a entidade está quebrada. Então temos que trabalhar na cabeça de muitos dirigentes, principalmente, eu estou falando do Mantuba para baixo, por favor, me perdoe. Mas essa mentalidade existe e eu posso enumerar até esse lugar as comunidades que já praticam essas coisas de hoje. Então o que eu te peço é o seguinte: vamos ajudar, vamos ensinar essa gente que tem outra maneira de parar com esse tal de construtivo, de trabalhar no mínimo. Tá? Obrigado, Joel. O próximo. Meu nome é Pedro Lima. Vocês não. O Joel é de Porto Alegre, é da PAC de Porto Alegre, então estão se apresentando. Por favor. Meu nome é Pedro Lima, sou de Taubaté, trabalho com isso já há 20 anos e trabalhei com independência em 24 países. E eu me assustei muito nas últimas falas da conferência, quando existe a suposta comunidade irregular terapêutica e a suposta legalizada moderna que está saindo. Se vocês conhecem bem a história de comunidade terapêutica, ela nasce lá nos Estados Unidos com David Wilson, fundador da Cruz de Punhal, e ele faz toda uma diferença nos Estados Unidos. Tim Charles é a referência americana e a Bethel está em toda a Europa. Qual é o critério deles? A mesma. Eles pegam o indivíduo sem fins lucrativos nenhum, a tudo é de graça, e socializam o indivíduo de novo a uma vida, preparando esse camarada para poder voltar para o mercado de trabalho. Eu me preocupo quando nós demonizamos as supostas casas não legalizadas, porque no último levantamento que nós fizemos na cidade de Pindamonhangaba, nós descobrimos que 96% de todas as clínicas do Brasil são supostamente irregulares. Parece que saiu uma caça às bruxas atrás das casas, com doutores fechando. E a pergunta é: não era mais fácil para o Estado ajudar essas comunidades a se legalizar? Porque é comum a FEBRAT também vir para nós e dizer o seguinte: olha, vocês têm que ser legalizados. A minha é 100% legalizada. Mas a pergunta é: esse indivíduo que está lá, que não sabe nada, que não conhece nada, ele não tem recurso. Então eu queria que nós olhássemos que existe do outro lado. Esse povo vem fazendo, olha, há muito tempo. Talvez nada que está aí hoje teria grande sucesso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Ariel Lemos, de Brasília, Distrito Federal. Nós
compartilhar com vocês uma experiência sobre trabalho, né, sobre a inserção da pessoa no mercado de trabalho. Nós temos uma metodologia que o residente faz a primeira parte do tratamento na chácara e a segunda parte, os últimos 6 meses, ele vai para a nossa unidade urbana e lá ele passa por um processo de capacitação e ele é colocado no mercado de trabalho ainda como residente. E hoje nós temos mais de 10 residentes trabalhando, estudando, fazendo faculdade, fazendo curso no Senai, no Senac. Então, assim, é possível colocá-los no mercado de trabalho formal, eles estão com carteira assinada, trabalhando formalmente, e hoje, para a nossa grande alegria, faltam pessoas, porque as empresas estão nos procurando. Por quê? Porque primeiro nós preparamos eles para serem profissionais. A gente tem parceria com empresas, e essas empresas nos dizem, olha, nós não queremos adictos, nós queremos profissionais. Então, antes de qualquer coisa, nós colocamos essa ideia na cabeça deles. Olha, vocês estão indo para suprir uma necessidade da empresa. Então, vocês estão indo para cumprir uma jornada de profissional e não chegar lá com uma dica e coitadinho. Então, assim, é possível, sim, né, colocá-los com dignidade no mercado de trabalho. Hoje, para nós, faltam pessoas, não sobrando vagas. Obrigada. Obrigado, Helena. É você? E você. Agora, nessa primeira etapa, é a última inserção. Maurício, companheiro, Gustavo da Pizzeria da Serra. Falando de trabalho, uma grande polêmica mesmo, e eu penso assim, a conquista tem 70 vagas, pode ser 70 homens, 127 conveniados com isso, e muitos muitas vezes obrigatórios, sem grupo familiar, sem condição financeira, recurso repassado insuficiente para manter a estrutura que nós temos para poder atender. Quanto mais para inserir esse indivíduo no mercado novamente. Após a comunidade, nós temos a República do município também. Muitas vezes a comercialização, a fabricação de algum material dentro da unidade é essencialmente usado para a reinserção desse indivíduo. Condução, transporte, curso, N situações que ele precisa fazer, curso de cabeleireiro, curso particular, aonde a gente sabe que hora que esse serviço está sendo inadequado, sendo que o retorno é praticamente 100% para esse acolhimento, para a inserção, vocês que estão na discussão, de que maneira que eles veem isso, de maneira que esses órgãos que nos criticam tanto, veem um trabalho como esse, por exemplo. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Passar para o Maurício agora fazer as considerações dele. Bom, eu acho que a pergunta do Gustavo Pedro Lima, desculpa, eu acho que elas são um pouco, e de uma certa maneira, alguns outros questionamentos. Eu acho que o Brasil ele tem um problema estrutural muito grave. O problema do pós-tratamento, do aftercare, por exemplo, quando o Dr. Jorge Leão esteve no Brasil, ele falou muito para a gente que o nosso tratamento era bonito, que isso, que aquilo, mas a gente tinha que se preocupar muito com o aftercare, com o pós-tratamento. E para isso, a gente tem que pensar em trabalho, em renda, em formação e, ao mesmo tempo, também a questão de moradia e outras coisas. Então, se nós pegarmos os problemas que nós estamos vivendo hoje, né, e a nossa relação com o Estado, isso é um agravante muito forte, porque nós temos problemas estruturais. A comunidade terapêutica hoje, tirando algumas que conseguiram ultrapassar essa barreira dessas dificuldades primárias, muitas estão vivendo ainda a era de você criar realmente um conceito de que é a comunidade terapêutica, você realmente viver o que é a comunidade terapêutica. Quando o Pedro traz essa experiência da comunidade nos Estados Unidos, talvez em relação à dependência química, por exemplo, historicamente nós recebemos uma outra informação vinda dos Estados Unidos na questão das comunidades terapêuticas. A experiência da Daytop, por exemplo,
Village, que foi uma das mais formadoras, instituições formadoras pelo mundo, que acabou sofrendo muitos processos no mundo. Ela foi uma das que veio fazer muitas capacitações no Brasil e que nos ensinou práticas na época que a gente até tinha dificuldades e não usamos. Por exemplo, colocar uma plaquinha: eu sou um desonesto. Isso está escrito no modelo deles, né? Eu sou mentiroso, e andando pela comunidade com essa plaquinha. Então, por exemplo, isso é uma técnica ensinada para nós, mas desde o início nós não conseguimos imaginar isso em prática aqui no Brasil. Entendeu? O brasileiro ele não é tão racional assim. O brasileiro é emocional, o brasileiro é coração, o brasileiro é vida, o brasileiro é contato, é relacionamento, entendeu? É construção. É diferente de um país mais racional nesse sentido. Mas, quero usar a palavra frio, mas é frio, diferente, um pouco mais racional. Eles são, por exemplo, eles têm uma espiritualidade muito forte na maneira racional de ser. Não faça, entendeu, para o outro que você não quer saber fazer para você. Você tem que respeitar o limite do outro. Isso é racional? É racional, mas é espiritual puro. E então eu fico com essas duas colocações. E quero dizer o seguinte: uma coisa que eu também acho que dentro da exploração é usar mecanismos para os residentes para promover pagamento e manutenção da instituição, às vezes, deixando o menino como residente e usando como mão de obra. Eu acho isso grave também, principalmente por nossa parte, né, como profissionais, afastar uma pessoa ou aposentar uma pessoa como inválida para que ela ganhe um salário para trabalhar voluntariamente na instituição. Então, isso é uma coisa também que expõe muito. Nós estamos pagando a conta hoje disso, né? Quem precisa do independente precisa de auxílio-doença, como consegue um mês, dois, em algumas vezes nem consegue, justamente por causa dessas denúncias e perceberem que pessoas estavam afastadas há 5, 7 anos nessa questão. Joelho, eu só recolhi esterco em dia de chuva, em saco de sal. O senhor sabe por quê? Porque escorre aquele verde. E a pessoa, eu estou falando há 21 anos atrás, entendeu? A gente só saía para recolher esterco em dia de chuva. Ele falava que ele gostava de ver os marcianos. Entendeu? Então, assim, esse é o abuso do poder. Para mim, o abuso da exploração resume praticamente todas essas questões. A gente agradece as colocações do Maurício. Já tivemos aquele momento ontem a respeito do trabalho. Acho que é importante que se diga em relação ao questionamento da nossa conterrânea lá de Novo Hamburgo, da comunidade terapêutica Renascer, né, sobre a parceria. O nosso deputado Gaúcho, que é um parceiro das comunidades terapêuticas, né, em parceria aí com a Confinat, seus membros, já articulou uma lei que já foi ficar na Câmara, já está no Senado, é a PL 37, que prevê, a gente tem esse preconceito por termos cotas, né? Mas vamos chamar de percentual, então, vamos ver. Mas prevê um percentual de dependentes químicos sendo recebidos e acolhidos pelas empresas e tendo então aí um incentivo fiscal para isso, né? Isso vai virar lei, né? O Adalberto agora me mandou aqui, né? E também há uma alteração na lei de drogas, que é um projeto do capítulo das comunidades terapêuticas, a PL 37 de 2013, que também está em andamento no sentido de ajudar a inserção social, para reforçar que o bom tratamento, o bom processo de experiência de comunidade terapêutica é aquele que
consegue fazer com que aquele indivíduo transite da dependência total para um processo de autonomia. Claro. E sobre a demonização, Pedro, que você colocou, não, a gente não demoniza nada, até porque esse termo é um termo meio medieval. Agora, uma coisa que é importante para agentes que trabalham com seres humanos: o que é ilegal, o que é fora da lei e o que é criminoso não se pode aceitar. Nós não podemos abrir mão da ética num país que vende todos os dias nos seus telejornais a ideia de que o brasileiro é um cidadão corruptível. Então não é uma demonização. Já falei hoje de manhã, as pessoas não estavam aqui. A FEBRACT está aí para ser parceira na construção e na edificação de um cenário cada vez melhor para as comunidades terapêuticas. Mas não dá para aceitar que os indivíduos sejam trancados numa gaiola, o sujeito sai para passear com a família, os caras tocam fogo no colchão e morrem todos carbonizados. Ou os administradores das fazendas entubam por conta própria seus indivíduos com medicamento. Então existe uma coisa assim, existe a ilegalidade e a informalidade. O Maurício pediu um minuto para encerrar. Bom, eu quero agradecer e colocar, o Bairral tem 80 anos e ele é um dos, hoje o RH do Bairral, quando precisa de mão de obra, entendeu? Seja na cozinha, seja como conselheiro, seja como servente de pedreiro, ele manda o edital para nós, para dar oportunidade aos candidatos da Santa Carlota. E não é uma boa ação. Ele faz o processo seletivo como outra pessoa qualquer, não é identificado e só tem uma diferença: se ele for um dependente químico, o Bairral dá prioridade. Se ele empatar com a pessoa, o desempate é se ele é um dependente químico, entendeu? Na nossa questão. E a questão do Gustavo, que ele colocou só para a gente refletir. Quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala nesse viés que falta, né, a gente tem um bom tratamento, mas não tem o aftercare, não tem o pós-tratamento, a pessoa não se lembra. É a mesma coisa, eu me lembrei agora da família. A gente fala que a família é o maior fator de proteção, a gente estimula muito, mas a gente não tem trabalho de família e tem muitas famílias que têm muita dificuldade de entender essa questão. E hoje a gente trabalha bem sobre esse assunto da família. Algumas pessoas são sujeitas que elas formem uma família, que elas formem repúblicas, que elas formem essa questão. Então é um pouco contraditório também, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um bom trabalho vai abrir portas, e esse é uma questão muito importante. Temos que tomar cuidado com o trabalho. Obrigado, Maurício. E eu vou chamando já aqui para a gente dar sequências à nossa, mais uma vez, uma aplauso do Maurício. Agradecer